Temos connosco o Renato Paiva, treinador do Independiente del Valle, que se mudou há praticamente um ano para a América do Sul para abraçar este desafio depois de mais de 15 anos de ligação ao Benfica. E Renato, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e começava precisamente por aí. É que está praticamente a cumprir-se um ano desde que aceitou este novo desafio. Já dá para fazer um balanço mais concreto sobre esta nova etapa que está a viver aí no clube e no novo país também. Olá, obrigado pelo convite, é sempre um gosto falar com vocês e dar-vos os parabéns por aquilo que representa o vosso trabalho, o vosso site, que é realmente fantástico. Eu acho que vocês são o Google do futebol, a gente precisa de qualquer coisa, vai ao 00. Nas outras coisas, quando precisamos, vamos ao Google. E, portanto, dar-vos os parabéns, porque realmente é um trabalho fantástico que o 00 faz. Já não falávamos há algum tempo, é verdade, e, portanto, obrigado pelo convite. O balanço não podia ser, quer dizer, podia ser mais positivo se tivéssemos ganho a primeira volta do campeonato, mas mesmo assim aquilo que fizemos com o plantel que tínhamos e até 2 jornadas do fim, ter hipóteses de ganhar essa volta foi fantástico. E agora sim, agora estamos evidentemente a fazer um percurso exemplar desde a primeira jornada desta segunda volta que estamos em primeiro e ainda não saímos de primeiro lugar e espero que não venhamos a sair, mas ao balanço extraordinário. Foram 18 anos na minha casa, na minha casa do coração, foram anos de grande aprendizagem, de grande crescimento, de grande emoção, mas eu sentia que precisava de mais qualquer coisa para me provar, para me testar, porque evidentemente foram muitos anos a formar e o Benfica nisso, a sua qualidade fala por si, alguns anos a ganhar, mas depois quando chegas à equipa B fica tudo um bocadinho mais fechado e mais difícil. E eu evidentemente queria não só sair dessa, não era uma zona de conforto, porque eu nunca estive confortável, o Benfica não deixa, mas sair e conhecer novos desafios e testar-me naquilo que era o futebol profissional. E pronto, e esta oportunidade foi evidentemente fantástica no timing, na qualidade do projeto, e o balanço é altamente positivo. Encontrei um clube, como me disse Juan Malilho, que conhecia muito bem, vais para o clube mais europeu da América do Sul e realmente confirma-se em termos de mentalidade daquilo que é filosofia e processo. Estas pessoas que aqui pensaram o clube e o pensam e o projetam, não há dúvida nenhuma, há um projeto e uma filosofia que é intocável, e depois tudo gira à volta dessa filosofia. E, portanto, condições de trabalho, logística, a qualidade do plantel, a qualidade humana das pessoas, o país em si, estamos completamente apaixonados pelo que estamos aqui a fazer. E pronto, e depois com o aliciante de que, como eu disse em algumas entrevistas, poderes tropeçar na história, que é este clube nunca ter sido campeão nacional, é um case study porque ganhou primeiro uma competição internacional que uma nacional, ganhou a Copa Sul-Americana há 2 anos atrás, fez ontem 2 anos dessa tremenda conquista, mas a nível nacional nada, e porquê? Porque para percebermos o paralelismo, o Independiente del Valle é mais ou menos o Braga do Equador, ou seja, nós temos o Barcelona, que é o Benfica, a Liga de Quito, que é o Sporting, o Emelec, que é o Porto, e depois aparece o Independiente del Valle, que é o Braga, porque é um clube mais jovem, porque é um clube que não tem os orçamentos que tem estes pesos pesados, que não tem sequer a dimensão de adeptos que tem estes pesos pesados, não tem o mediatismo que tem estas equipas e, portanto, isso ainda nos fascina mais, ainda dá mais valor àquilo que nós estamos a fazer e, portanto, o Equador está um bocadinho, não digo boca aberta, mas está muita gente entusiasmada com a possibilidade do Independiente poder disputar esta final com o Emelec,
porque realmente nós intrometemos neste lago de tubarões e estamos a fazer, acho que é unânime, um trabalho notável, que começou difícil, como todos, em que tu chegas e te adaptas a um futebol diferente, em que tens que conhecer um plantel, o plantel conhecer-te a ti, equipa técnica, vinha a jogar de uma maneira com o Miguel Ángel Ramírez, semelhante, mas com algumas diferenças notórias, em especial em questões defensivas. Era uma equipa que fazia muitos golos e sofria muitos golos, metia imensa gente no processo ofensivo e criava uma imensidão de oportunidades, mas depois era a equipa que podia estar a ganhar 3-0 e perder 4-3, como teve a ganhar 4-0 e empatar 4-4, ou seja, era o grande pecadilho desta equipa, era realmente a transição defensiva e os equilíbrios, porque todas as equipas se fechavam bastante e jogavam neste momento. Nós levámos algum tempo a trabalhar isto, custou-nos de início, mas mesmo assim fomos de menos a mais. Pelo meio conseguimos a épica, o épico apuramento para a Libertadores, primeiro com a União Espanhola na primeira pré-eliminatória do Chile e na segunda pré-eliminatória com o Grêmio, e aí também já pouca gente acreditava e nós conseguimos apurar a equipa para a Libertadores. Não tivemos muita sorte no sorteio, porque depois no grupo apanhámos o Palmeiras, que tinha ganho a Libertadores, o Defensa e Justiça da Argentina, que tinha ganho a Copa Sul-Americana, e uma equipa do Peru, e portanto aí já não nos foi tão bem. Mas, como digo, foi de menos a mais, retoques no plantel em julho, quando acabou a primeira volta, e uma equipa com muitos miúdos, e nós tentámos dar aqui um bocadinho mais de experiência e de qualidade, acima de tudo de experiência, gente habituada às grandes decisões, gente habituada a ganhar campeonatos, e faltava aqui, e portanto nós, já planificando a segunda volta, pensámos, se nós com este plantel conseguimos bater-nos quase até à penúltima jornada, com algumas contratações em especial de peso e de experiência, podemos fazer uma segunda volta melhor que a primeira, e saiu-nos como nós pensámos. Portanto, é como digo, desde a primeira jornada que nós estamos em primeiro lugar, à falta de 2 jornadas, e podendo agora receber no Emelec, se ganharmos, fechamos praticamente. Só uma catástrofe se perdêssemos em Cuenca, e se o 9 de outubro ganhar o seu jogo agora ao Delfim, porque o nosso golaveragem é muito superior. Portanto, balanço super positivo, super contentes com o que estamos a fazer, e pronto, a mágoa de deixar o meu clube de coração, mas foi uma decisão que tinha que ser mais racional que emocional, porque se fosse emocional eu nunca sairia do Benfica. Foi totalmente racional, e hoje posso dizer que foi uma decisão acertadíssima. O Renato falou agora brevemente disso, disse que havia algumas fragilidades, principalmente defensivas, no Independiente, talvez até fosse um bocadinho mais geral. Para quem não conhece bem, porque a verdade é que o campeonato equatoriano acaba por passar um pouco despercebido para o típico adepto português, o que é que nos pode falar sobre o futebol que se pratica aí de forma geral? Lá está, se calhar o Renato agora aplicou as suas ideias e mudou um bocadinho a forma do clube, e até se calhar influenciou os restantes. Ou seja, não é por acaso que as duas equipas que estão mais bem posicionadas para ir à final, uma já está, que é o Emelec, ganhou a primeira fase, é treinada por um treinador espanhol, e a outra que está aqui em luta é um treinador português. O 9 de outubro é um treinador equatoriano. Mas, claro, a influência da Europa neste tipo de futebol tem a ver, acima de tudo, com a questão tática. O que é que tu sentes neste campeonato? Muita qualidade a nível individual, não há dúvida nenhuma. Jogadores com uma relação com a bola e com uma capacidade técnica muito acima da média. Jogadores fisicamente muito potentes. Da América do Sul deve ser dos países onde os jogadores fisicamente são mais potentes, mais rápidos, mais explosivos, mas depois um conhecimento do jogo baixo, ou seja, o jogador equatoriano olha muito para o jogo na sua relação ele e a bola. É uma relação entre ele e a bola, e que se fecha um bocadinho aí. A última das últimas decisões é poder jogar com um colega. E, portanto, aqui naquilo que nós queremos e como vemos o jogo, em que a tomada de decisão
se influencia quando tu decides a tua relação com bola, colega, adversários e espaço, já imaginas a confusão que pode ser e que tem sido e que foi no início para que estes jogadores dessem este passo. O treinador do Emelec já está aqui há mais tempo, curiosamente saiu do Independiente para o Emelec, o Ismael Rescalvo, que é espanhol, e aí foi dando um bocadinho mais o seu cunho tático. Todos os outros é um bocadinho aquela organização com base nos valores individuais, tentam jogar muito no erro do adversário, nós passamos muito isso, os campos, as relvas não são nada boas, para a ideia de jogo que nós queremos e que nós gostamos, os campos são terríveis, relvas altas, secas, sempre secas, então quando jogam contra nós, ou contra o Emelec, ou contra a Liga, é quase sempre assim. Tempo útil de jogo baixo, estas equipas assim que se apanham a ganhar 1-0, se é aos 15 minutos começam a queimar tempo útil de jogo baixíssimo, tem sido uma luta que nós temos tido aqui. Pronto, e o campeonato é um bocadinho este perfil. Nós, por exemplo, o clube, que é outro case study, durante a pandemia, isto aqui depois começa a ficar difícil. Durante a pandemia, acho que é um caso único no mundo, construir um estádio. Quer dizer, o estádio foi inaugurado há pouco tempo e foi feito durante a pandemia. E a nossa preocupação com as relvas, quer do centro de treinos, quer dos estágios, quer do estádio, são ao milímetro, para que o nosso jogo aqui em treino flua como nós queremos, mas depois temos o problema quando jogamos fora, temos relvas horríveis. Mas pronto, mas é o que é, e nós temos, como bem se sabe, capacidade de adaptação do treinador português é mais que óbvio e mais que notório, e é um dos grandes segredos do sucesso do treinador português no estrangeiro, e nós fizemos isto e, portanto, já nos adaptámos muito a este campeonato. Renato, sai como disse, do Benfica, onde o contexto principal era formar. Obviamente que os resultados também eram importantes, sobretudo para a equipa não descer, porque aí seria muito complicado para o próprio clube, mas o principal era formar. Vai para o Independiente e formar também a sua equipa muito jovem e com ideias novas, mas também com a responsabilidade acrescida dos resultados, ou seja, uma equipa que efetivamente quer e está neste momento a lutar por títulos. Esse passo também, como é que foi feito a nível mais pessoal, e que aliciante e que desafios é que lhe colocou? Ou seja, uma das características que me trouxe até aqui e sobre a qual o clube olhou para mim teve a ver com a questão do meu processo de formação com jogador, não é? Esta é uma das melhores academias da América do Sul, de longe, e portanto essa foi uma das características que me trouxeram aqui e que os diretores me viram como prioritária quase. Agora, aquilo que nós notamos e fizemos ver aos diretores é que acompanhar o crescimento que a direção quer para este clube, aproximá-lo cada vez mais dos grandes do Equador, só com jovens, ou maioritariamente com jovens, não ia funcionar, muito menos de Libertadores e Sul-Americana. Ganhou-se uma vez, é verdade, a equipa tinha muitíssima qualidade, tinha alguma juventude, mas foi uma exceção, não foi a regra, e foi isso que nós fizemos ver aos dirigentes, em especial com base naquilo que foi o exemplo da primeira volta deste campeonato, onde realmente nós tivemos momentos em que jogámos muitíssimo bem e depois faltou-nos experiência no último passe, no golo. Nós éramos a equipa que mais situações de finalização criava, mas também era a que menos eficácia tinha, que mais esbanjava golos. E nós quisemos ir buscar, fazer ver aos diretores que era importante para dar esse passo, que se criasse uma mescla forte entre experiência e juventude, numa base de 60-40, por exemplo. E nunca deixando de olhar para os jovens. Por exemplo, nós ganhámos no campo da Liga de Quito há 3 semanas atrás 2-0, num jogo que era super decisivo para a Liga de Quito e também para nós, só tínhamos 3 pontos de avanço. Ganhámos 2-0 e acabámos o jogo com 7 miúdos da formação e os 2 golos são de 2 miúdos da formação. Ou seja, nunca deixámos de olhar. O Moisés Ramírez
desde que chegámos é uma aposta e é um guarda-redes super jovem. No 11 temos aqui muita gente jovem, mas necessitávamos de mais experiência, que viesse qualidade, mas que essa qualidade trouxesse experiência. E a partir daí, as contratações de Jonathan Baumann, que é o melhor marcador do campeonato neste momento e que tem sido, e já muitos consideram não só o melhor marcador, como também o maior candidato a melhor jogador do campeonato, porque ele não só marca como assiste. E estava no Muxurruna a fazer golos, nunca mais acabava, e eu quando falei com ele, a primeira coisa que eu lhe disse foi: Jonathan, antes dele assinar, olha para a nossa equipa, o que ela gera em termos de volume ofensivo, agora imagina-te tu a teres estas oportunidades dentro da área. E a verdade é que isto depois veio-se a confirmar. Depois fomos buscar Júnior Sornosa, que é um produto deste clube, saiu daqui para o Brasil, a Liga de Quito, depois jogou no Fluminense e no Corinthians. No Fluminense foi ícone, foi transferido para o Corinthians, estava no México. Vamos buscar Fernando Gaibor, estes dois jogadores já com títulos ganhos. Vamos buscar o Tinangulo, que é também alguém de seleção e que também já jogou nos melhores clubes do Equador. E fomos buscar um central à Argentina, capitão do Arsenal de Sarandi, que é um miúdo de 24 anos, mas que já era capitão há um monte de tempo e que isso também me chamou a atenção em questões de liderança, de experiência e tudo mais. Acoplar estes jogadores ao que tínhamos aqui foi ouro sobre azul, e a partir daqui a equipa já juntar-se a Pellerano, a Faravelli, a Chunca, gente já com alguma experiência, Mera, gente já com alguma experiência, foi de facto o equilíbrio que isto precisava, porque sempre dissemos e cumprimos, e estamos a cumprir, nunca deixaríamos de olhar para os miúdos, e os miúdos estão a jogar, sobre isso não há dúvida nenhuma. Portanto, foi um bocadinho isto. Estamos a continuar no mesmo processo agora de aquisição de jogadores para a próxima época, olhar para a equipa B, que já acabou o seu campeonato e que já temos 2 miúdos a trabalhar connosco ininterruptamente nesta altura. E pronto, é como eu digo, buscar o equilíbrio. Não conheço nenhuma equipa do mundo que ganhe campeonatos de forma consecutiva só com miúdos, não conheço. Pode ganhar pontualmente, mas só com miúdos não conheço. E foi buscar, encontrar este equilíbrio, sempre com a premissa e a promessa de que não deixaríamos de olhar para aquilo que é o coração deste clube, que é a formação, e é o que estamos a fazer. E a nível de matéria-prima, qual é a principal diferença para a formação, por exemplo, em Portugal? Como é que define essa diferença? Ou seja, voltamos ao mesmo, jogadores com um potencial individual enorme, mas que lhes falta algum trabalho de base. Este clube começou também a ter a preocupação em formar treinadores, porque havia e há princípios que eles já deveriam trazer que não trazem. Mas claramente, se tu chegas à formação do Benfica, um miúdo chega-te ao sub-17 quase com os princípios todos adquiridos. E aqui isso não acontece, portanto continuava-se a privilegiar o que tem o lado positivo, que é o jogador e a bola, e portanto eles tecnicamente são do melhor que há, mas depois a nível da tomada de decisão naquilo que é a compreensão do jogo, pior. A grande diferença é essa, e também eu sinto que no Benfica havia melhores jogadores, a quantidade de melhores jogadores é notoriamente superior à quantidade de melhores jogadores que nós temos aqui, sendo que é uma quantidade para a realidade do Equador alta, porque eles têm uma rede de scouting por todo o país que detecta os miúdos e que assim que sente que há qualidade, traz os miúdos para aqui a viver, que tem também essa capacidade. Está a terminar, tinha uma escola, agora está a terminar um colégio, vai ter um colégio que já está a funcionar com os professores todos a dar aulas por aí espalhados, enquanto o colégio não está pronto. Mas, como digo, é uma visão altamente europeia e os miúdos já estudam aqui, já se graduam aqui, já há prémios para os melhores alunos. Portanto, como digo, uma grande preocupação, sabendo até que a nível social o Equador não é um país muito desenvolvido e, portanto, há aqui uma data de objetivos do clube em formar
esta gente jovem com educação sexual, que é muito importante, porque antes havia aqui qualquer miúdo com 16 anos era pai, não quererem estudar, portanto a parte cívica, e o clube tem inclusivamente uma fundação, ainda agora a parte de Esmeraldas, que é uma parte perto da Colômbia, de onde saem muitos jogadores, muitos, mas é uma parte paupérrima do país, e o clube agora não fez mais nada. Juntou a equipa técnica e os jogadores juntaram um valor, o clube juntou outro valor e, portanto, doámos 3 casas para essa zona e pronto, de pessoas que vivem na rua, de famílias que vivem na rua, e essas casas permitem albergar 3 famílias cada casa e, portanto, a preocupação de ir ali buscar jogadores podia ser: eu vou aqui, sirvo-me e está feito, e o clube vai ali, como tem uma visão muito para a frente, traz os jogadores, mas semeia para depois escolher mais tarde. E, portanto, estas pessoas ficam imediatamente ligadas ao Independiente, as que veem e as que assistem a isto ficam imediatamente ligadas ao Independiente, e depois tu, quando vais buscar jogadores, não só estás a ajudar, mas estás a deixar já raízes, porque, como digo, o clube é jovem, não tem adeptos, não tem um número de adeptos muito grande, e tu consegues cultivar e conquistar adeptos com este tipo de ações. Houve um grande terremoto aqui no Equador que deixou desalojadas um montão de gente e mortas, e foi no momento em que o Independiente Del Valle chegou à final da Libertadores, num percurso em que eliminou Corinthians, River Plate, Boca Juniors, até chegar à final com o Atlético Nacional. Entretanto, a meio do percurso há um violentíssimo terremoto no país, que deixou desalojadas uma data de pessoas e que matou um número enorme de pessoas, e este clube do nada, nos jogos dos quartos de final com River e meias finais com Boca, creio, encheu o estádio e doou a totalidade da receita para os desalojados do terremoto, assim como da final. A final a 2 mãos, assim como da final. Portanto, 3 estádios cheios em dinheiro que o clube não aproveitou um cêntimo, e entregou tudo para os desalojados, e a partir de aqui marcou uma etapa em que toda a gente adora o Independiente. Ou seja, o Independiente é o segundo clube das pessoas aqui no Equador, é uma espécie de Académica de Coimbra em Portugal. Mas eu também disse, isto é tudo muito bonito, mas a gente veio aqui para começar a fazer o Independiente a ganhar no Equador, e quando o Independiente começar a ganhar, o número de segundo clube vai baixar, e já se nota algum incómodo na imprensa, já se nota algum incómodo nos adeptos, porque nós, como se costuma dizer, viemos mexer no queijo que era dos outros, e agora, claro que o Independiente vai deixar. E eu disse, nós temos que continuar a fazer estas ações para o objetivo e a consciência de quem manda no clube, também para gerar empatia e simpatia, mas dentro do campo nós temos que ser aquilo que queremos ser, e dentro do campo temos que gerar uma antipatia enorme, e é isso que nós estamos a fazer. O Renato, no passado, deu outra entrevista, deu à Tribuna do Expresso, em que disse que um treinador profissional é melhor se tiver um passado pela formação. O Renato tem um longo passado pela formação, tentado a descrever o clube, e a verdade é que há muito que se assemelha, se calhar, ao que se faz numa formação. Agora que está finalmente a viver essa experiência num clube profissional, não que o Benfica B não o seja, mas tem as suas peculiaridades enquanto equipa secundária, por assim dizer. Confirma isso? Acha que o seu passado na formação está a facilitar imenso, ainda por cima num campeonato com essas características que está a dizer? Facilita, porque faz o transfer para aquilo que é a formação, e o clube tem servido muito dos nossos conhecimentos para também mexer na formação e pôr a formação melhor, é esse o objetivo. Mas orgulha-me bastante. Eu dei uma entrevista há 3 dias atrás para a ESPN Argentina, e o jornalista dizia-me que Pellerano e Baumann, Pellerano com 39 e com um percurso incrível de clubes por onde esteve, e Baumann com 30, lhe confidenciaram que estão a aprender coisas
que nunca tinham aprendido. Ou seja, eu podia já retirar-me enquanto treinador depois de ouvir uma coisa destas. Eu acho que isto é das melhores coisas, se não a melhor coisa que tu podes ouvir, quando a tua preocupação e o teu foco é o jogador. Porque quando tu percebes que o jogador é o mais importante do jogo e que não é o treinador. Portanto, quando tu olhas para o jogador desta forma e ouves o jogador comentar isto, em especial o Pellerano, é só ver o trajeto dele. Eu acho que é fantástico nós ouvirmos isto. E depois perceber que quando tu trazes a capacidade que tens que a trazer, se queres ser um grande profissional da formação, em que vais ao detalhe para ensinar, se chegas aqui e continuas a ser detalhista no ensinar, sem quebrar o ritmo dos treinos, porque aqui no futebol profissional isto tem que andar, não é? Como é óbvio, sem quebrar o ritmo dos treinos, sem aborreceres os jogadores, não tenho dúvidas nenhumas que esse detalhe que eu sempre fui aprimorando e fazendo questão de deixar bem claro nos momentos de treino ou nos momentos pós ou pré-treino, porque às vezes conversas individuais com os jogadores, vídeos, isto também são momentos de detalhe. Portanto, tudo isto que nós aqui estamos a fazer, por exemplo, não havia muita cultura do vídeo, ou seja, havia do estudo do adversário, da preparação do jogo, mas não havia da análise de equipa, não havia da análise da linha defensiva, sobre a qual nós somos absolutamente fanáticos e atingimos níveis na Libertadores e no Campeonato Equatoriano, então é de goleada, somos a equipa que mais foras de jogo tira no Campeonato do Equador, e enquanto estivemos na Libertadores éramos a equipa que mais foras de jogo gerava aos adversários, não sendo uma equipa que joga em fora de jogo, que são coisas diferentes. Jogar em fora de jogo é uma coisa, jogar em organização de linha defensiva e controle da profundidade é outra. E é isso que nós fazemos. Portanto, isto também foi uma novidade para eles. Hoje, olhar para a linha defensiva do Independente Del Valle é uma coisa que também nos dá um gozo fantástico, porque é algo muito difícil de se trabalhar. Como vocês imaginam, é um detalhe ao centímetro. Ainda mais nós sentimos a necessidade de passar de uma linha de 4 defesas para uma linha de 5, ou uma linha de 2 centrais para uma linha de 3, e portanto a linha de 5, e tu alinhares 5 homens, 5 cabeças ao centímetro é muito difícil e obriga-te um trabalho detalhista muito grande. E como eu dizia, essa parte dos vídeos, a parte de eles chegarem a uma hora, despirem-se e pesarem-se todos os dias. Outro problema aqui é o excesso de peso, porque a comida é muito boa e porque eles têm esses hábitos de viver bem. Portanto, controlar e multar o excesso de peso diário, pequeno almoço no clube, treino e almoço no clube. Portanto, e às vezes depois do almoço algum trabalho, não muito, mas que eles se habituaram e que hoje percebem que é fundamental para o desenvolvimento deles enquanto jogador, mas também para o desenvolvimento da equipe. O Renato conseguiu, juntamente com a sua equipa técnica, claro, levar esses modelos e essas novidades para aí, que têm sido muito bem aceitos pela equipa, e daí os resultados também serem bastante positivos. Mas olhando para o outro lado, em que é que o Renato se teve de adaptar também e o que é que sente que mudou desde que está aí? Ou seja, que diferenças é que existem do Renato que partiu em outubro de 2020 para o Renato de agora? Porque também acredito que tenha sido importante fazer essa adaptação total também para essa realidade. Sim, mas repara, anos e anos a treinar meninos e a falar com meninos para meninos. E portanto tu agora falas com homens e para homens. Tens que mudar algumas coisas no teu treino, tens que mudar algumas coisas na tua linguagem, na tua interação com os jogadores. Tens que também perceber, apesar de eu ser muito próximo dos jogadores, faço questão disso, que isso aconteça, mas também definires algum limite que não havia quase com os miúdos. A percepção do jogo ser um bocadinho mais resultadista do que era
sem nunca descaracterizar aquilo que é a nossa forma de ver o jogo e o modelo de jogo, nunca, mas claro, percebendo que às vezes, dentro daquilo que é o teu jogo, se tens que fechar o jogo com 0, fechas o jogo com 0, e, portanto, isto na formação, ainda mais no Benfica, não fazíamos tanto. Agora tens que perceber isso. E depois adaptar-te claramente ao tipo de campeonato, que é um campeonato, como já disse, com muitas quebras de ritmo, com muita gente a queimar tempo, com relvas horríveis, onde tu realmente aí tens que deixar de ser um bocadinho romântico naquilo que é a tua visão do jogo e perceber que há relvas em que tu não podes exacerbar, por exemplo, a tua fase de construção perto da tua baliza. Não, e encontras, mas como eu digo, sem nunca descaracterizar aquilo que tu queres e fazes, e portanto, se tu não podes fazer isso porque a relva não te permite, também não vais começar a dar charutos para a frente à maluca, vais encontrar soluções dentro daquilo que é a tua forma de ver o jogo, que os teus jogadores estão habituados a ver o jogo. Uma adaptação a isso, a arbitragem a nível de qualidade não é boa, não tem VAR, eu estou farto de pedir o VAR porque ajudaria bastante, mas não é boa, eu acho que não é boa numa questão de é corrupção, ou não, nada disso, não é boa porque os árbitros precisam de mais ajuda, por exemplo, eles têm agora aqui um árbitro argentino conhecidíssimo a trabalhar com o comitê de arbitragem para os ajudar a crescer, para os ajudar a perceber, para se adaptarem às novas realidades. Portanto, ele está aqui como consultor e está a fazer um trabalho também muito interessante, o Héctor Baldassi, e portanto é assim que nós estamos. Há um claro upgrade, mas como disse, o treinador português é campeão do mundo em adaptar-se, e portanto eu tive que me adaptar. Claro que passar da formação para a equipa B, apesar de eu ainda considerar a equipa B formação, já te ajudou aqui a perceber o contexto do futebol profissional e relacionaste um bocadinho mais com gente adulta, mas que não tem nada a ver com aquilo que eu encontrei aqui, não é? Portanto, como digo, aqui tenho jogadores com 39 anos, caso do Pellerano, que têm um percurso e que tiveram treinadores, e isso também te ajuda. Portanto, uma adaptação normal, gradual, com erros, como é óbvio, em que nós tentamos sempre aprender muito desses erros, com mais decisões acertadas do que erradas, senão não estávamos como estamos, e pronto, e é um bocadinho isto. O Mister há pouco falava da questão das pessoas que estão a começar a ficar surpreendidas ou com aquilo que tem sido feito pelo clube, porque não é um clube que tenha qualquer título conquistado e é natural que isso suscite interesse até pela própria imprensa. E eu perguntava-lhe como é que é a questão da imprensa aí, como é que o Renato gera isso aí. Aqui nós conhecemos que o Renato geria isso de forma muito descomplexada, às vezes trazia para a conferência de imprensa todos os temas sem qualquer tabu, mas como é que é essa relação aí também? Como é que eles também estão a perceber essa sua ligação ao jogo? O Renato é o mesmo, igual. As conferências de imprensa são públicas, estão no YouTube e vocês vão ver que o Renato é o mesmo. É o mesmo em tentar passar conteúdos para explicar bem as coisas e tentar explicar o jogo sem grandes subterfúgios e sem grandes truques. Mas o Renato é o mesmo na frontalidade também. E aqui há um problema que é latente. Há 16 equipas, nós estamos em Quito, há 16 equipas que estão contra ou que criticam o processo editorial da Gol TV. A Gol TV está sediada em Guayaquil, onde está o Emelec e o Barcelona. A Gol TV é patrocinadora do Barcelona. Imaginem a Sport TV patrocinar o Benfica, ou o Porto, ou o Sporting, imaginem. E eu não me importava que eles patrocinassem, não vejo que isso seja proibido, desde que os critérios editoriais fossem isentos. E a verdade é que não são. E como não são, eu já arranjei aqui alguns amigos na Gol TV, mas
prioritário para mim defender o Independiente del Valle e os seus profissionais e os seus jogadores. E quando eu sinto que estes senhores não o fazem, sou o primeiro, ainda na última conferência de imprensa, teve que ser, porque não me vou calar. E claro que, evidentemente, aconteceram aqui coisas, a minha filha diz, e é verdade, a partir do momento em que começaram os conflitos, a Gol TV praticamente deixou de me filmar durante os jogos, e a minha filha diz, pai, agora não dá para te ver tanto, porque eles filmam os outros treinadores, a ti quase não te filmam. Eu disse, pai, isso é um benefício para quem está em casa. Ainda era uma vantagem, agora foi como é, só que não me vês, esse é o único problema. É este tipo de guerrilhas e, portanto, isto não estou eu sozinho. Como digo, 16 clubes dos 18 assinaram um comunicado a criticar a falta de isenção dos critérios editoriais. 2 não assinaram, os de Guayaquil, Emelec e o Barcelona, sendo que eles ainda, por serem patrocinadores do Barcelona, os do Emelec também ainda se queixam. Eu posso-vos contar esta história. Na primeira volta, quando fomos jogar ao campo do Emelec, na penúltima jornada, e eu aí já tinha dado umas cacetadas, porque nós fomos jogar ao Monumental a Barcelona, ao campo do Barcelona. Fizemos um jogo fantástico, tivemos a ganhar 2-0 e depois no fim eles empataram 2-2 com um penalti mais ou menos. E pronto, e eu no fim, o homem do jogo, que é eleito para televisão, é um jogador do Barcelona. Quando eu tive o Tito Ortiz, fez um golo e uma assistência. E depois os comentários foram, parece que o Independente não jogou. E eu, claro, na conferência de imprensa a seguir, tive que dizer aquilo que me ia na alma. E foi a partir desse dia que eu comecei a arranjar amigos na Gol TV. E no jogo com o Emelec, um dos centrais argentino, por acaso o Leguizamon, a bola sai e há uma paragem e há um lançamento de linha lateral perto de mim para o Emelec, e o Leguizamon vem para fazer o lançamento de linha lateral e meteu assim a mão na cara e disse que me deu os parabéns, porque finalmente alguém chegou com coragem para dizer o que ninguém diz. E isto dito por um jogador do Emelec de Guayaquil, que eles próprios se sentem prejudicados em relação ao Barcelona, diz muito sobre o que eu tenho feito aqui. Mas com a Gol TV, nada mais. O resto, a minha relação com os jornalistas é fantástica, outra televisão, a DirecTV, é fantástica. Aliás, os próprios jornalistas gostam que eu diga isto, porque estou a pôr numa ferida que é evidente. E eu, super cordial, super frontal, a falar com todos, muito boa relação com todos, rádio, televisão, jornais, tudo. A única coisa que eu disse e que informei o meu diretor de imprensa é que para a Gol TV não falo. Não falo. E, portanto, não falo. Se chegarmos à final, terei que falar, porque acho que é obrigatório, porque eles são os patrocinadores da televisão oficial do campeonato. Terei que falar, mas também irei fazer uma entrevista sui generis, que há de entrar para as histórias das comunicações, porque eu sou assim, não gosto de injustiças, não gosto de tratamentos diferentes quando tu tens que ser isento e não consegues ser, ainda mais quando eu tenho uma filha jornalista e lhe digo todos os dias aquilo que ela, enquanto jornalista, deve ser e fazer, e ter como prioridades ser isenta, estar o mais bem documentada possível sobre aquilo que fala. E se um dia tiver que num jornal ou num telejornal dizer este senhor que é treinador de futebol, que por acaso é meu pai, vai ser despedido porque a equipa não joga nada, vai ter que dizer isso. E isso é uma coisa que eu lhe exijo. E, portanto, eu sou assim e continuarei a ser assim, porque o meu pai, que lutou contra a ditadura de Salazar, também enquanto escritor de notícias e que foi perseguido pela censura, o meu pai me ensinou a ser assim, e é a melhor homenagem que eu lhe posso fazer enquanto vida, porque ele felizmente está vivo. É a melhor homenagem que eu lhe posso fazer enquanto vida, é ser frontal, não ter medo de dizer as coisas, sendo respeituoso, sem atacar ou sem insultar ninguém. Mas sente que, além de estar a mudar a mentalidade dos jogadores ao nível de treino, ao nível da forma como organizam a sua própria vida pessoal, também está a mudar, lá está, a mentalidade da população, a mentalidade dos jornalistas, a mentalidade dos treinadores, que falou que há bocadinho até os próprios treinadores tinham Sim. que ser educados, de certa forma, sendo que está a ter um papel muito mais abrangente do que se calhar teria aqui em Portugal?
Não era esse o meu objetivo. O meu objetivo foi defender o Independiente del Valle quando o Independiente del Valle foi atacado por esses senhores. Ou melhor, quando foi menorizado no seu trabalho, dentro de campo, acima de tudo. E esse foi sempre o meu objetivo. Agora, claro, como ninguém fazia, isto gerou uma onda de admiração, mas de certa forma, epá, não se fazia, para lá que isto está a ter impacto, e de repente está o presidente da Liga de Quito a mencionar-me e a dar-me razão, o presidente da Liga de Quito, há tweets e há coisas escritas por ele, a criticar a Gol TV porque joga a Liga de Quito, porque isto já não é só Independiente, este joga a Liga de Quito com o Barcelona, parece só jogou o Barcelona. E isto é propositado. Isto é propositado. Não que todos os jornalistas da Gol TV façam isto, atenção, mas há aqueles programas que são os programas que dão os resumos, que elegem o gol da jornada, que elegem não sei o quê da jornada, não sei o quê, é tudo altamente tendencioso. Tendencioso porque, primeiro, alguns deles são muito fraquinhos e não percebem nada de futebol, e depois porque têm que responder a um patrão. E isto não há dúvida nenhuma que veio criar aqui alguma onda de choque. E de repente eu dou comigo, é só perceberem isto. Nós fomos jogar a Guayaquil agora com o Guayaquil City. Quando o jogo acabou, a distância de sair do balneário até entrar no autocarro, entre fotos, os jogadores, fotos, não sei o quê, levámos assim uns 10 minutos. E o que a maior parte das pessoas dizia era profe, não se calhe contra la prensa, profe, não se, contra la prensa amarilla, contra não sei o quê, que é do Barcelona. As pessoas diziam isto, portanto, isto marca. Quando cruzas na rua, não só o teu trabalho, mas eu já ouvi aqui, se calhar o que eu mais ouvi aqui foi profe, não se calhe. Continua a falar, porque é importante. Portanto, se isto mudou uma coisa, mudou. Se foi propositado, não foi. Eu simplesmente reagi a uma coisa, a um ataque que eu senti que fizeram ao esforço dos meus jogadores. Parece que não jogaram num jogo onde tu vais à casa do campeão, tens posse de bola de 70 contra 30, estás a ganhar 2-0 e depois deixas-te empatar, campeão do Equador em título, e parece que não jogamos. Eu estas coisas não pactuo, não contribuo, portanto digo aquilo que entendo que devo dizer. E como é que está a correr essa preparação para este jogo importantíssimo, não é? Contra o Emelec, que venceu a primeira volta, agora é o tudo ou nada, não é? Porque se o Emelec vencer, fica mais próximo de uma realidade que o Renato certamente quer adiar, pelo menos para essa finalíssima. Ou seja, nós temos 3 pontos de avanço e mais 7 golos. Isto vai-se decidir em caso de empate por golos, sempre por golos. E, portanto, nós jogamos em altura, é algo que também, eles são da costa, nós jogamos em altura, é algo que tem alguma influência, e nós, evidentemente, com esta oportunidade, já com público, estádio novo, já com público, querer pôr no estádio o maior número de pessoas possível para que nos ajude também nesta definição. A preparação neste momento, nós só temos um guarda-redes na seleção, portanto, tivemos treino hoje, amanhã e depois da manhã, daremos sábado e domingo, mas amanhã e depois da manhã já um olhar algo clínico para algumas coisas importantes em relação à preparação do jogo, e depois voltaremos segunda para trabalhar até domingo, quando jogaremos. Portanto, é uma semana larga. Nós conhecemos bem o Emelec, montámos aqui uma estratégia que foi assim, a partir do momento em que o Emelec ganhou a primeira volta e nós andámos ali perto, sentindo que com a melhora do plantel poderíamos ganhar a segunda ou lutar para ganhar, começámos a estudar o Emelec, porque era um dos finalistas garantido. Então começar já com tempo a perceber muito bem como é que funciona, e a nossa preparação vai ser muito na base disto. Ganhando, fazemos 6 pontos sobre o Emelec, e com a falta de um jogo o Emelec fica sem hipótese. Depois o 9 de outubro recebe o Delfim, mas que tem muito menos golos, creio que tem menos 10 golos que nós. Teríamos, se mantiverem a 3 e nós formos a Cuenca na última jornada e perdermos,
temos uma vantagem de 10 golos para 9 de outubro. Portanto, ou seja, na teoria, ganhando o Emelec, nós estamos praticamente apurados para a final. Agora, é como digo, é uma equipa com um orçamento bastante superior, tem qualidade individual muitíssimo boa, tem 3 jogadores na seleção, que ganhou a primeira volta, como digo, tem um treinador espanhol de qualidade, portanto vai ser uma final que eu espero que seja a primeira de 3, porque se nós ganharmos ou empatarmos, também pode dar o empate, mas depois temos de ter cuidado com o 9 de outubro para o último jogo e ganhar sempre em Cuenca, mas espero que seja a primeira de 3 finais. E com o projeto a correr bem, e esperemos que continue assim, é para continuar? É uma coisa para os próximos anos ou vê-se a voltar para a Europa num futuro próximo? Essa é a pergunta que eu respondo mais vezes no futebol e que eu respondo sempre da mesma maneira. O futuro de um treinador de futebol, em especial de um treinador de futebol, é o treino da manhã. Eu não consigo ver para além do treino da manhã. Não consigo. Porque quem diz de um treinador, diz de um jogador também, mas pronto, o jogador tem janelas de mercado, não pode sair. Não é? O treinador pode sair a qualquer momento. Tu não sabes propostas que te podem chegar ou tu não sabes se te podem despedir. Isto tem a moeda tem sempre duas caras. Por isso é que se diz que a mala do treinador está sempre pronta e à porta. Eu posso dizer é que tenho mais um ano de contrato aqui, que estou super feliz com o que encontrei e com o que estamos a fazer, que as pessoas responsáveis pelo clube estão encantadíssimas com o nosso trabalho, encantadíssimas, que os adeptos igual, porque obviamente se ganha, com tudo o que eu encontrei aqui, encantadíssimo. Agora, não posso dizer que se me aparecer um projeto, porque este é um projeto, é que já houve alguma outra coisa de Portugal desde que eu aqui estou, e em Portugal há poucos projetos. Em Portugal o projeto é despedir o treinador ao fim de 4 ou 5 jornadas se ele empata uns quantos jogos, ou os projetos na maior parte dos projetos em Portugal, não todos, funciona assim. Já estou eu com o meu mau feitio, mas a verdade é que basta consultar números. Basta consultar números. Não é o meu mau feitio, é a realidade. Portanto, este ano até está tranquilo, mas a época passada, à 5ª jornada, já havia uma data de treinadores despedidos. Portanto, e isto não são projetos, desculpe. Não, o que é que falha aqui? Ou não sabes escolher para aquilo que tu queres, ou então não te preocupas com isso. Se escolhes um treinador para uma forma de jogo, eu acho que não há essa preocupação, não há essa cultura, infelizmente. Por exemplo, basta ver o que este ano aconteceu. Treinadores de segunda liga que sobem à primeira liga e depois vão buscar o treinador, não é esse treinador que começa. Por exemplo, o Vizela e o Estoril respeitaram essa situação, mantiveram dois, vou dizer, fantásticos treinadores, os dois, do Estoril e do Vizela, 2 fantásticos treinadores e 2 fantásticos seres humanos, e portanto que merecem tudo aquilo que lhes está a acontecer. Para mim não é surpresa nenhuma, porque eu de fronteiros, e foi dos jogos que me deu mais prazer jogar, foi com o Vizela e com o Estoril, pela dificuldade, para aquilo que nos obrigou e pelo jogo em si, pela qualidade do jogo. Quer o Álvaro, quer o Bruno são 2 fantásticos seres humanos e 2 fantásticos treinadores. Mas já acontecia antes, tu sobes de divisão e vem outro, tu não serves, fizeste todo o trabalho, puseste ali o bolo e vem outro comer. Porque às vezes me dá a sensação que não há projetos, não há filosofia, é assim. Os números não é o meu mau feitio, os números dizem isto. Portanto, quando isto mudar, quando, por exemplo, porque é que não damos o passo, como em Espanha, que só podes ter 2 treinadores por época? Porque é que não damos esse passo? Se calhar obriga-nos a pensar um bocadinho melhor e a reestruturar um bocadinho as coisas. Se calhar. Mas pronto, é como digo, analisar se houver
um projeto, em termos de projeto de carreira e em termos financeiros, obviamente também, equacionarei, mas tenho mais um ano de contrato e estou super feliz aqui. Mas qual é que seria o projeto que, aqui em Portugal, porque Portugal e sempre será o seu país, qual é que seria um projeto ideal que o faria, por assim dizer, palpitar e sentir se calhar essa necessidade de regressar, mesmo estando a gostar, como parece-me que é o caso de estar aí no Independente? Treinar um grande em Portugal nunca se pode recusar, nem dizer que não é? Como é óbvio. Apesar de estar conotado ao Benfica, treinar um grande em Portugal seria sempre um projeto super aliciante. Estar no meu país e treinar um grande que possibilite, porque esta vinda para aqui juntou uma data de coisas importantes, entre as quais, não só a semelhança, como já falámos do projeto Benfica, com a questão da formação e tudo mais, mas permitiu-me, e está-se a provar, permitiu-me jogar competições internacionais, Libertadores, que era um sonho, e Sul-Americana, e lutar por títulos, que é o que nós estamos a fazer agora. Portanto, vir para um projeto onde tu possas constantemente estar a jogar para ganhar e para ser campeão, para lutar por títulos e poder jogar competições internacionais, esse tipo de projetos para mim é bastante aliciante. Não quer dizer que não feche a porta a outros projetos, como é óbvio, mas o regresso a Portugal seria sempre por aí, por um projeto que me possibilite jogar competições internacionais, competições europeias neste caso, e lutar por títulos. Esse seria o projeto ideal, porque também financeiramente são os únicos projetos que podem ser semelhantes ao que eu tenho aqui neste momento. Portanto, basicamente seria assim. Além da valorização do treinador, há muitos jogadores a serem valorizados com esta campanha, acredito eu, e a despertarem o interesse de vários clubes. Logo no início da sua experiência aí, acabou por ser um jovem, o Moisés Caicedo, foi para o Brighton, entretanto está emprestado a uma equipa belga, mas eu perguntava-lhe se vê mais jovens com essa possibilidade e com capacidade para rumarem à Europa, e se acredita que perante essa qualidade que tem aí, com os jovens que vão aparecendo na sua equipa, sente que essa adaptação também será mais fácil, dado os métodos que levou para aí, e se pode apontar aqui um ou outro nome Claro. que possa ter essa qualidade. Deixa-me só complementar a pergunta de há bocado, porque falhei, é um erro grave, e obviamente o clube do coração, não é? O Benfica era um sonho, mas o Benfica tem um enorme treinador neste momento. Primeiro tem treinador e tem um enorme treinador. E, portanto, se um dia aparecesse, era o sonho de uma vida, mas obviamente esse seria o coração e a razão a trabalhar, como foi durante... É uma casa que conheço tão bem, mas está muito bem entregue. Bem, o Moisés Caicedo, eu quando assinei já sabia que não ia continuar, portanto era uma venda claríssima. Quando nós chegámos, jovens, Moisés Ramírez titular na baliza, William Pacho central pelo lado esquerdo, Pedro Vite número 10, José Hurtado lateral direito, praticamente não tinham jogado na primeira equipa. O Vite nem sequer tinha jogado. Portanto, aquilo que nós fizemos foi, quando chegámos, percebemos na pré-época a qualidade que se tinha e rapidamente o Pedro Vite passou a ser um jogador sem qualquer minuto na primeira equipa e começou a ser um jogador importante na nossa manobra, um criativo, um 10, muitíssimo bom jogador. Final da primeira volta, MLS, uma venda. O William Pacho teve tudo certo com o Borussia Mönchengladbach, só não vai porque o Borussia Mönchengladbach ia vender um central e a venda caiu, ficou com o central e o Pacho, inclusive, deixou de treinar connosco, teve um mês parado à espera de ir para a Alemanha e depois não foi por esta situação e regressou
mas é também uma possível venda mais que óbvia. Central de quase 2 metros, super rápido, com uma saída de bola muitíssimo boa, pé esquerdo de enorme qualidade. Necessita ser um bocadinho mais agressivo para o futebol europeu, para ser defesa central, necessita aumentar os índices de agressividade, mas é outra venda premente deste clube, premente. Não está a jogar agora porque no jogo com o 9 de outubro caiu mal e foi operado um ombro, vai estar 3 meses parado. O José Hurtado começou a jogar connosco e já faz parte das convocatórias da seleção principal, também será o próximo jogador com grandíssimas possibilidades de sair. O Moisés Ramírez, o guarda-redes, igual. Pronto, e depois temos aqui miúdos que vêm da equipa B, que estão a trabalhar connosco, já com um potencial muito interessante. O Marco Angulo é um projeto de jogador, um 5/interior, muitíssimo interessante. O Alan Minda, que nós também estreámos durante a época, de extremo, pode jogar por fora, pode jogar por dentro, é outra venda premente, e a semana passada lesionou-se gravemente no joelho, vai estar 6 meses parado, sozinho num treino, foi um golpe duríssimo para nós, para o miúdo obviamente, mas para nós, porque é um jogador que nos dá imenso como um contra um ofensivo, velocidade, golo, muito bom jogador. Portanto, há aqui este conjunto de jogadores que num clube tão visível como este, México, MLS e Europa, estão todos sempre a olhar para o Independiente, e portanto e o que nós fizemos foi, ao final de uma volta, gerámos retorno financeiro com a saída do Pedro Vite. O Titi Ortiz, o argentino, não era da formação, mas fez a sua melhor época de sempre e saltou para o México. Portanto, nós imediatamente aqui fizemos 2 vendas com 6 meses de trabalho, e portanto agora, quando acabar a época, certamente, e se formos campeões, se Deus quiser, vai ser... Vai a equipa toda. Claro, vai ser uma procura enorme. O Lolo Faravelli é um 8 que já da Europa também perguntam por ele, portanto é um bocadinho isto. O Renato, se me permite pegar aí numa expressão que utilizou no início da pergunta, disse que o Benfica era o sonho de uma vida. Treinou os juvenis, treinou os júniores, passou pela equipa B, chegou-se a falar da possibilidade de ser o Renato a substituir o Bruno Lage quando o cargo dele começou a ficar mais tremido. Lamenta que não tenha chegado a essa oportunidade? Lamento, já o disse em público, lamento. E porquê é que lamento? Porque quando saiu o Rui Vitória, Bruno Lage estava na equipa B e foi a escolha, e acertadíssima, como se viu, e eu passei para a equipa B. Tive propostas muito boas para sair. O presidente não me deixou sair, porque eu tinha contrato e porque projetava, uma das coisas que projetava era poder ser eu depois do Bruno, algo que eu também não valorizei muito, porque sei como é que funciona o futebol. No momento em que o Bruno sai, eu já sabia que vinha Jorge Jesus. O que me doeu foi, até o tempo em que o Jorge Jesus chegava, não se ter aplicado a mesma política que era o treinador da equipa B, pegar na equipa A até chegar Jorge Jesus. Tínhamos uma final da Taça de Portugal e, portanto, havia coisas para disputar. A escolha foi o Nelson Veríssimo, e bem, isto não é absolutamente nada contra o Nelson, porque fez um excelente trabalho e está a fazer um excelente trabalho na equipa B, não tem nada a ver com isso, tem a ver que eu era o treinador da equipa B, que o presidente me tinha falado sobre essa questão de eu poder um dia substituir o Bruno, eu não ter saído do clube em função disso e nesse momento eu não ter sido equacionado para pegar na equipa esses meses. Doeu-me. Mas deram-lhe alguma explicação? Permita-me que lhe pergunte isto, não é? Se deram-lhe alguma explicação para isso, ou sentiu mesmo que lhe tiraram
por assim dizer, Não. o tapete quando Não. projetavam algo, né? Também Não, para cima. claro. Não, a explicação foi não querer mexer muito na equipa técnica da primeira equipa e, portanto, dar uma continuidade saindo o Bruno e assumindo o seu segundo, que era o Nelson Veríssimo. A justificação foi não querer haver grandes revoluções quando havia uma taça de Portugal para ganhar e, ao mesmo tempo, também não gerar uma revolução na equipa B, porque ia também mexer em toda a formação, porque se passasse eu, teriam que arranjar um treinador para a equipa B, possivelmente seria alguém da estrutura. Essa foi a justificação que me deram, nada mais que isso. Nem teriam que me dar justificações, Claro. porque é soberano nas decisões que toma. Agora eu ele é soberano, eu sou humano, tenho sentimentos, sensibilidades e senti que, pronto, que consoante aquilo que me foram dizendo ao longo do tempo, que poderia ter sido eu. Eu preparei-me para isso, vou-vos dizer, preparei-me para isso. Tinha as minhas ideias todas na cabeça se fosse eu a escolha, até porque havia a questão da final da Taça de Portugal contra o Futebol Clube do Porto. Eu estava preparadíssimo para isso. Não aconteceu. Não há garantidamente, honestamente, nenhuma mágoa, nenhum ressentimento com a situação, porque o presidente é sempre soberano nas decisões que toma e um presidente, como um treinador, quando toma uma decisão em função de uma instituição ou de uma equipa, a sua decisão é sempre para melhorar. Está sempre a tentar fazer o melhor para. É como as substituições. A substituição não funcionou. Você errou. Está bem, mas a base com que eu fiz esta substituição era para o melhor para a equipa. Portanto, zero mágoa. Foi uma oportunidade que houve, que se perdeu. A vida é assim mesmo. E foi aí que começou também a perceber que o caminho teria que ser outro, ou seja, se houvesse uma nova oportunidade, como falou, que existiu, mas não se concretizou, que não poderia desperdiçar novamente à espera de algo que não sabia se realmente ia acontecer. Não só senti, como verbalizei. E disse ao Presidente, a partir deste momento, a primeira proposta que haja que me interessa, eu peço ao Presidente, mesmo tendo contrato, que tenha a sensibilidade de me deixar sair, porque eu mereço que me deixe sair. Ainda mais vem Jorge Jesus e, portanto, eu sentia que nessa altura, a mudança de treinador tinha que ser para alguém com o peso de Jorge Jesus, porque o Benfica não estava bem. Agora digo no futuro, eu digo no espaço até Jorge Jesus chegar, nem que fosse uma semana de treinos. Aí é que eu falo nessa questão, não era eu dizer, não, devia ser eu, não Jorge Jesus, nada disso. Até porque Jorge Jesus as coisas já estavam definidas. E bem, eu sentia que o Benfica precisava de um treinador como Jorge Jesus. Agora, nesse espaço de tempo, eu sentia que poderia ser eu. E transmiti isso ao Presidente. Presidente, a partir deste momento, agradeço que tenha a sensibilidade e o gesto, e aconteceu, quando apareceu esta oportunidade, o Presidente deixou-me sair e ainda hoje falamos e temos uma relação ótima e, portanto, tudo bem. Renato, se me permite agora voltar um bocadinho atrás no tempo, por assim dizer, o Renato passou muitos anos no clube, iniciou logo na formação, não é? No início, se calhar há 15, 16 anos, a formação do Benfica não era vista como é vista hoje. Hoje há cada vez mais jogadores nas ligas de topo. O que é que considera que mudou essencialmente no clube e na própria estrutura que fez com que houvesse essa mudança de chip e que hoje o jogador formado do Benfica fosse se calhar visto de outra forma? Ora bem, no momento em que o paradigma na formação muda do resultadismo para a formação dos jogadores, ou que a prioridade troque. Portanto, a prioridade antes era ganhar, ou seja, e como é que isto se via? Os melhores jogadores de cada escalão estavam nesse escalão. Se estivessem a fazer 10 golos por jogo, estavam nesse escalão, completamente a marinar, como se costuma dizer, e sem evoluir. E tu querias era ganhar campeonatos, ganhar derbys, ganhar. O tema era ganhar. A luta acontece com a sensibilização de treinadores e para as pessoas que mandam, que o importante aqui, por exemplo, como o exemplo Barcelona, onde eu tive 10 dias e trouxe a experiência para a estrutura,
de perceber que os melhores jogadores de cada escalão têm que estar nos escalões acima. Ou no escalão imediatamente acima, ou 2 escalões acima. Tem que estar num escalão onde o seu rendimento seja posto à prova. Onde não esteja a jogar quase de cadeirinha e a passo. E isso o que acontecia era, no resultadismo era isso. Tu andavas ali a golear, depois chegavas às fases finais, que eram 6 jogos, pronto, tinhas 6 finais, e aí sim, nas finais, era o momento em que eles tinham dificuldade. Porque se tu os mantens no mesmo escalão, tu tens 40 jogos por época, e desses 40 jogos tu tens jogos complicados com o Sporting, em casa e fora, na primeira e na segunda fase, tens o Belenenses, Vitória de Setúbal, um pouco mais. E depois estás a época toda a golear e os jogadores num contexto de facilidade, e depois vais para... Quando é bom, são 6 jogos. Quando é bom é um lusco-fusco, é rápido. E tu tens ali... São 6 jogos em que os jogadores são postos à prova. O que é que nós começámos a fazer? Projetar torneios internacionais, para os jogadores terem dificuldade e andarem para a frente, ir a torneios internacionais cada vez mais, e começámos a sensibilizar que era importante deixar o resultadismo como prioridade e o desenvolvimento dos jogadores. E lá está, pondo estes jogadores a trabalhar, então encontrou-se um equilíbrio que foi pôr estes jogadores a trabalhar no nível e no escalão acima, e quando chegassem as fases finais, esses jogadores baixassem para jogar as fases finais das suas idades. Como eu dizia sempre, são 10 meses a formar e um mês para ganhar. Era mais ou menos isto. E, portanto, foi esse o grande passo que se deu quando o Presidente pensou no Seixal como fonte de alimentação financeira e desportiva do clube. Foi o que acabou por acontecer, e foi esse o passo fundamental que se deu. E quando a equipa B começou a puxar miúdos mais jovens para os campeonatos profissionais, e quando também a porta de cima se abriu um bocadinho mais, portanto, depois era tudo a escadinha, não é? Esse foi o grande passo que originou a tremenda evolução e qualidade que os jogadores demonstravam, aliados à capacidade dos profissionais que trabalhavam com eles. Porque os treinadores que estão no Seixal são todos de grandíssima qualidade. Grandíssima qualidade. E isso também se vê, também se nota, não só pelo desenvolvimento individual dos miúdos, como também como jogam as equipas. Portanto, é um trabalho em equipa, cuja matéria-prima é boa, quem trabalha a matéria-prima tem qualidade, e a ideia, como tu projetaste, de dar um passo em frente, foi fundamental para hoje o Benfica ser conhecido como é. Durante a formação, antes da equipa B, naturalmente, as equipas do Benfica, como dizia, seja Benfica, Sporting ou Porto, apanham só essas maiores dificuldades normalmente nas fases finais. Perguntava-lhe se o principal trabalho, na altura que estava na equipa B e quando chamava esses jovens, era exatamente a resposta que eles iam dar perante uma adversidade semanal, porque eles não estavam habituados a isso. Normalmente, por exemplo, a nível mais defensivo, certamente as diferenças são brutais, e depois é lançar, por assim dizer, quase às feras, mas também lhes dando essa responsabilidade que é diferente e que lhes vai exigir mais também. Onde dói mais é no plano defensivo. As equipas grandes onde sofrem mais na equipa B é no plano defensivo. Porque tu, na tua formação, passas 90% dos jogos a atacar. É ataque continuado e transição defensiva. E depois a organização defensiva raramente a experimentas, a não ser neste tipo de jogos, com os grandes, pouco mais, e como não experimentas essa, não experimentas a transição ofensiva também. Portanto, vamos com metade do processo feito. Claro que nós em treino trabalhávamos os momentos todos, mas depois em jogo eles não nos eram postos à prova. Os laterais, um contra um defensivo, quantas vezes? Não tinhas. E quando eles chegam à equipa B e vão jogar contra as equipas da segunda liga, com gente de 30 e muitos anos, que já foi campeão nacional, que já passou por grandes, que já passou por estrangeiro e não sei o quê, imagina a ratice e a experiência, e depois os comportamentos defensivos aos quais tu não estás habituado. Tu vais jogar contra um Feirense, contra uma Académica de Coimbra, eles obrigam-te a defender mais baixo, mesmo que tu não queiras, e depois tu não sabes, porque não levaste isto na formação. E esse era o grande problema que nós
experimentávamos os atacantes, os avançados, esses miúdos. Agora, os que sofrem mais são aqueles que têm que defender, como os médios. Os médios também davam ali de cadeirinha. Quando tu tens que ir para a frente e vir para trás, e para a frente e vir para trás, isto custa-te, mas a segunda liga existe. A grande mais-valia de teres uma equipa B na segunda liga é esta. É que aí é o critério da verdade. E aí, que depois eu tive momentos desagradáveis na equipa B, porque, em especial posterior, porque as pessoas pensam que o Benfica B Feirense, o Benfica B é favorito. As pessoas pensam que o Benfica B Académica de Coimbra, o Benfica B é favorito porque é Benfica. Quando tu olhas os dois plantéis, é um monte de miúdos contra um monte de gente, até contra o Almeida nós jogámos. Quer dizer, e as pessoas não percebem isto, querem ganhar. Não, é o Benfica, querem ganhar. Pá, percebam o projeto. E claro, hoje, por exemplo, a equipa B está muito bem e muito bem em termos de resultados e de classificação, mas há uma data de miúdos que já têm 2 anos de processo, porque depois a equipa B tem outro problema, que normalmente isto vai por gerações, e tu quando recebes uma geração no primeiro ano de equipa B, tu andas ali, por isso é que era sempre um ano em que tinhas uma boa classificação e um ano em que estavas quase para descer. Porque depois esses miúdos fazem um ano difícil e o segundo ano de equipa B já é um ano em que eles já perceberam a segunda liga e já têm qualidade e já se começam a dar respostas importantes. Agora, as pessoas não percebiam isso. E isso gerou-me ali algum desconforto nas análises que se faziam, porque as pessoas queriam que a gente ganhasse. Porque o Porto ganhou uma vez a segunda liga, uma vez, com uma equipa fechada que quase não treinava com a equipa A, com gente de muita qualidade, em que o próprio Luís Castro diz que teve um processo ali fechado em que treinou uma equipa, sempre a mesma equipa. Enquanto eu estive na equipa B, a ida dos jogadores à primeira equipa era... Eu recordo-me de um jogo em que só na véspera é que soube com quem é que podia contar. Eu com o Bruno tinha momentos em que tinha um dia para preparar a véspera, para preparar com todos. E eu percebo que a prioridade é a equipa A. Nunca me queixei, atenção. Me queixei. E eu disse sempre, prefiro que um jogador de equipa B treine na equipa A do que treine na equipa B. Porque está a treinar com o Pizzi, com o Grimaldo, com o Samari, está a treinar com essa gente. Agora, claro, isto é tudo muito bonito porque a minha perspectiva era desenvolvimento individual do jogador. Agora, se tu queres desenvolver a tua equipa e se tens um treino por semana para preparar a tua equipa para um jogo, é super difícil. E as pessoas não percebiam isto. O Renato pegou num exemplo que eu achei curioso porque me lembrei logo de um jogador em específico, da questão deles subirem ao patamar superior, que iam ter outros tipos de desafios. Isso acaba também por funcionar com os jogadores da equipa B que vão à equipa principal. Falou dos laterais e eu, por mera coincidência talvez, lembrei-me logo do caso do Tomás Tavares, por exemplo, que trabalhou muito consigo e acaba por subir logo à equipa principal e é quase que atirado às feras, entre aspas, na Liga dos Campeões. Isso não pode também ter o efeito contrário de dificultar a afirmação de um jovem que é visto como muito talentoso na formação? Vou-te dar este exemplo. Se passas um sub-16 para o sub-19 porque acreditas muito nele e ele chega ao sub-19 e não consegue ter sucesso no treino e não consegue ter sucesso no jogo, estás a acelerar em excesso o processo. Então tens que o baixar um degrau, não é? O Tomás Tavares, tratar o Tomás Tavares como se o miúdo não soubesse jogar futebol. Quer dizer, agora o miúdo tinha era lacunas defensivas, normalíssimas. E porquê? O Tomás Tavares fez 2 jogos na equipa B. 2. Passou do sub-19 para a equipa B. Ou do sub-23 para a equipa A. Com 2 jogos, praticamente. E depois tu ali, como bem dizes, és atirado às feras defensivamente, porque o Tomás ofensivamente não deixa de prestar contas, é tranquilo, mas ofensivamente dá-te conta do recado. Agora, defensivamente tem lacunas porque não passou por um processo de equipa B de 2 anos. Eu sempre disse isto, um jogador tem que passar 2 anos na equipa B, a não ser 50 jogos de equipa B, mínimo. A não ser que sejam predestinados, como era um Bernardo Silva e como era um João Félix. Mas estamos a falar de médios ou avançados. Olha o Rubem Dias, quantos jogos teve de equipa B? Lindelof até hoje.
É o jogador com mais jogos na equipa B do Benfica. Percebes? São processos que tu tens que, se os queres queimar, tens que ter algum cuidado com isso, porque senão quem vai pagar é o jogador. E o Renato sente, por exemplo, há aqui um outro exemplo que é paradigmático do que estamos a falar. Por exemplo, o caso do Gonçalo Ramos. Quando começou a fazer muitos golos na equipa B, a pressão externa dos próprios adeptos, toda a gente já queria o Gonçalo na equipa principal. Isso também complica, não é? E coloca pressão num jogador que está a fazer o seu processo natural e está-se a afirmar onde deve se afirmar, só que depois a exigência lá em cima é completamente diferente e ele não vai certamente apresentar o mesmo rendimento. Eu disse isto em conferências de imprensa, Sim. umas atrás das outras, quer dizer, nós começámos a época cheios de vitórias e com o Gonçalo a marcar golos em todos os jogos. Depois o Gonçalo foi embora e a equipa B ressentiu-se, como é óbvio. Claro. Depois, nem num lado nem no outro. Não jogava nem num lado nem no outro. E eu fartei-me dizer que o Gonçalo Ramos jogar contra o Passos Ferreira não é a mesma coisa que jogar contra o Mafra, com todo o respeito. Não é igual. O Gonçalo Ramos jogar uma primeira liga não é a mesma coisa que jogar uma segunda. Por isso é que uma é a primeira liga e outra é a segunda. E tu queres comparar a mesma coisa. Não, o Gonçalo está farto de fazer golos. Está farto de fazer golos aqui, neste contexto. Agora o que o Gonçalo precisa é sustentação, crescer, começar a trabalhar com a equipa A. Se na equipa A em treino começar a dar respostas efetivas com os Pizzi e com os Grimaldos, como eu disse, começar a dar-lhe uma outra hipótese e depois perceber se ele tem capacidade de resposta numa primeira liga, mas tudo com o seu tempo. E estas coisas, está farto de fazer golos, vai já para a primeira equipa. Calma, porque as coisas não... O patamar de comparação é totalmente diferente. Portanto, mas isso é a emoção dos adeptos, a emoção Claro. às vezes de quem analisa e não sei o quê. Cabe-nos a nós que estamos com a mão na massa, como se costuma dizer, ter a racionalidade suficiente para perceber o que é que pode fazer mal e o que é que pode fazer bem a um jogador. Mas notou também ao longo deste tempo todo alguma impaciência dos próprios jogadores, às vezes até dos próprios empresários que sentem que têm ali um diamante também para vender, e essa pressão, sentiu isso que existe também, e que os jogadores, lá está, já são vistos por fora, que já podem estar noutro patamar, quando na verdade faltam-lhe essas ferramentas e algumas lacunas que devem ser preenchidas em contexto, por exemplo, de uma equipa B. Havia um médio, não vou dizer o nome, havia um médio na equipa B que estava a treinar na equipa A e que me dizia que não percebia como é que não jogava. Quando estava Pizzi, Samaris, Chiquinho, e ele dizia-me que não percebia como é que não jogava. E eu dizia-lhe, tu não percebes é a realidade onde estás, não é porque é que não jogas. Isso é que tu tens que perceber quem tu és, quem são os outros e a realidade onde tu estás. Basta, porque isto depois vai por osmose. Tu vês 2 ou 3 a ir para cima e tu pensas, mas eu joguei com o João Félix, também posso estar lá em cima se o João Félix está. Os pais pensam, os empresários pensam e os jogadores também pensam. E não têm paciência. A equipa B é um projeto onde reina a impaciência. É de tremenda dificuldade para os treinadores. Eu posso treinar mais 50 equipas, o projeto mais difícil de treinar foi a equipa B. Não tenhas dúvidas. Não tenham dúvidas. Porque é de uma instabilidade, a todos os níveis. Instabilidade, não sabes com quem é que treinas, instabilidade, não sabes com quem é que jogas, dos jogadores que não querem estar, dos jogadores que acham que são, mas não são, dos jogadores que descem da equipa A e te fazem frete. Quer dizer, é um sem mundo de problemas. Os adversários que são exigentes, bons e experientes, portanto os cabelos brancos que tenho são da equipa B, não são de... Atenção. E aqui exigência é o que é, não é? Portanto, impaciência é uma palavra do dia-a-dia, que é dos jovens. Eu antes dou sempre este exemplo. Eu antes perguntava ao meu pai qual é a capital deste país? E o meu pai dizia-me, tens ali aquele livro, vai procurar. Então, mas não me podes dar uma dica? Não, vais procurar. Porque o meu pai queria que eu tivesse o processo que me levou a encontrar a resposta. Que esse processo me marque. E às vezes estava ali 15 minutos e o pai, sim, continua à procura. Isto marca as pessoas. Hoje em dia tu queres uma coisa e fazes um clique. E já está.
Já está. Eu faço o mesmo com a minha filha. Não, vai procurar, vai ver. E isto gera impaciência. Se o clique, se não há internet e demora muito, já começam a mandar telemóveis ao chão e não sei o quê, porque nunca mais isto não coisa, porque eles querem tudo para ontem. Estamos na geração do clique e do clique é imediato. E as coisas na prática, em especial no futebol, não são imediatas. São para alguns, mas de maneira geral não são imediatas. Já que pegou nisso mesmo e da pressão e do imediato, há mesmo um caso específico que nós gostávamos muito de lhe perguntar, que o Renato já deixou rasgados elogios no passado e acho que é o momento ideal para perguntar, que é o Paulo Bernardo. O Paulo, como o Renato sabe, fez a estreia absoluta na equipa há pouco tempo e foi logo num palco também ele exigente na Allianz Arena. Fez agora a estreia na Liga Portuguesa, no Braga, contra o Braga. Primeiramente, perguntar-lhe se viu e o que é que achou, ainda para mais um jogador que conhece muito bem, e em seguida se acha que é o momento do Paulo, percebe? Ou se acha que é mais um jogador que deve ser gerido com pinças, como estava a referir, que alguns devem ser. Sim. O Paulo tem uma história bonita connosco, em que eu, na equipa B, lhe disse que ele estava identificado no Benfica como um médio de elite, mas eu disse-lhe que há uma diferença entre o médio de elite e o médio de grande qualidade. E a diferença é em fazer golos. Enquanto ele não fizesse golos, nunca deixaria de ser um grande médio, mas nunca chegaria a ser um médio de elite. E a verdade é que o Paulo, como miúdo inteligente que é, soube escutar, soube ouvir, soube trabalhar em função disso e a partir daí ainda estava eu na equipa B, começou a fazer golos, começou a ter chegada, lá está a tal exigência de ir e a exigência de vir e toda a gente olhava para o Paulo como um 10 e o Paulo começou a ser um 8, porque começou a ir e vir, começou a ter sacrifício defensivo, esforço defensivo também. Depois eu saí, o Paulo continuou o seu percurso e continuou a fazer gols. Eu deliciava-me sempre via gols do Paulo, porque me lembrava desta história e o Paulo sabe que é verdade. O Paulo fez um percurso de equipa B, já de alguns jogos. Se é o momento, a decisão será sempre de quem trabalha com ele, chama-se Jorge Jesus. Jorge Jesus sabe, para nós definirmos o que é o momento, também temos que perceber o que é o contexto, e lá está. Se o Paulo é melhor que o Pizzi, se o Paulo é melhor... Temos que perceber isto, não é? Temos que perceber se o Paulo é melhor que o João Mário. Essas coisas o treinador é que tem que decidir, porque é o treinador que trabalha com eles todos os dias, se pode ser opção, se não sei o quê. A única coisa que eu posso avaliar é o potencial do Paulo. E esse não tem fim. Eu disse, depois de sair, em algumas entrevistas, o Paulo era a futura maior venda do Benfica e o futuro jogador com mais rendimento da formação num 11 do Benfica, ou seja, rendimento esportivo e depois rendimento financeiro. Vejo o Paulo com respeito por todos os outros e eles sabem que eu digo as coisas como são, mesmo que não lhes goste, que eles não gostem de escutar, com todo o respeito, amor e carinho que tenho com todos os jogadores com quem trabalhei na formação, porque tenho um monte de relação com um monte deles, continuamos a falar e a comunicar, mas as coisas são mesmo assim. Eu não me escondi de dizer na entrevista da Tribuna Expresso que o João Félix ia ser o que é hoje, há alguns anos atrás, só me falta acertar na luta pela bola de ouro, e agora digo isto do Paulo porque é aquilo que sinto que é diferente dos outros, em muitas coisas, sinto que é um predestinado e tenho zero dúvidas, se tiver saúde e sem lesões graves e se correr tudo bem, vai dar muito rendimento esportivo ao Benfica e vai dar muito rendimento financeiro. Se este é o timing, não sou eu que posso dizer, é Jorge Jesus, e será o treinador a seguir a Jorge Jesus que poderá dizer, porque é ele que trabalha com eles e que deve entender se ele está preparado para dar resposta imediata, pelo menos preparado para dar resposta a entrar em jogos de grande exigência. Jorge Jesus já demonstrou, já é um bom sinal. Agora o Paulo tem que fazer o caminho dele como fez até aqui, e os treinadores que trabalham com o Paulo perceberem
perceberem e decidirem qual é o melhor timing. Um dos fatores importantes, além da qualidade que ele tem, é notório, também o aspecto mental nesta fase, e a ter talvez essa paciência também. O Renato, que trabalhou com ele, como é que é o Paulo a nível mental? O tecnicista e o futebol já conhecemos, mas a nível de cabeça, que é muito importante no desporto de alto rendimento, como é que ele é? O Paulo tem uma característica, é um miúdo super reservado. O Paulo não se ouve a falar, já lhe disse isso, tens de falar mais alto, tens de falar mais vezes. É um miúdo super reservado, mas eu acho que isso também o ajuda. O foco, o estar ali, depois dentro do campo. Ele é daqueles casos em que dentro do campo muda e ele fala, o futebol dele fala por ele torna-se líder, inclusive, mas fora é um miúdo reservado, humilde e muito calado, mas focado naquilo que ele quer. O Paulo, até nesse aspecto, no perfil psicológico e humano, tem tudo para ser um jogador de elite, até nisso. Não há cá tatuagens, não há cá extravagâncias, não há cá desconcentrações em relação a questões de disciplina e não sei o que, zero, nada. Miúdo muito, muito inteligente, sabe muito bem aquilo que quer, sabe escutar, que é uma virtude muito grande nos miúdos hoje em dia, sabe escutar, e foi assim que ele chegou onde chegou e onde eu acho que ele vai chegar. E referiu já o Paulo como a próxima grande venda e a próximo grande produto desportivo mesmo. Já falou também do João Félix, que também tem uma longa lista de elogios dada pelo Renato. Há outros casos, ao Ruben Dias, o João Cancelo, o Bernardo Silva no City, o Renato Sanches no Lille, podíamos estar aqui há algum tempo, já são uma grande parte da própria seleção nacional. O Renato sente que tem uma mão neste papel que estes jogadores têm e no que eles se tornaram. Ou seja, tive uma influência mais nuns do que noutros, porque trabalhei mais com uns do que com outros, tive mais momentos marcantes com uns do que com outros. É a vida normal de um treinador de formação por onde passam todos estes jogadores. Tive a influência restrita que tem um treinador de formação nestes jogadores, onde tu tentas marcá-los como treinador e como pessoa, por isso este objeto que aqui está cheio de títulos, que são as mensagens que eles me enviam e que nós tocamos, e que eu guardo carinhosamente, porque esses são os títulos que ficam, porque tu os conseguiste marcar como pessoa também, não só como treinador, mas também como pessoa. E isso não tem preço. A influência que tenho ou que tive é igual à que teve um Luís Araújo, ou que teve um Filipe Coelho, ou antes de entrarem no Benfica. Todos os treinadores que trabalharam com eles os marcaram nisto ou naquilo, porque passaram por diferentes idades. E, portanto, tu a um miúdo de 10 anos marcas com um gesto ou com uma palavra, de forma positiva ou negativa, e um miúdo de 18 anos também podes marcar com um gesto ou uma palavra, mas diferentes, não é? Diferentes. A exigência de um miúdo de 19 anos é superior à exigência de um miúdo de 10. Portanto, sinto orgulhosamente que trabalhei com eles, que temos histórias muito bonitas, que eles sabem que eu existo, continuam a saber que eu existo, coisas bonitas como o João Félix me dar a sua primeira camisola de futebol profissional pela equipa B, de um Cancelo irmos jogar para a Premier Cup com a equipa B, fazer 40 minutos de carro de Manchester para ir ao hotel ter connosco, dar-me a sua camisola, pedir para almoçar com a equipa técnica e com os jogadores do Benfica. Alguma coisa fizeste bem, fizeste tu, Renato, treinador, equipa técnica que trabalhou comigo e clube. Alguma coisa aconteceu aí. O Romeu Ribeiro foi da primeira equipa que eu trabalhei,
a geração de 89, adjunto do Bruno Lage nos sub-16 e sub-17, ir jogar pelo Penafiel com a equipa B e no final do jogo dar uma camisola, ou seja, uma casa que ele sempre diz bem. Portanto, não custa-me sempre individualizar, porque eu fiz parte de uma estrutura, de um conjunto de treinadores e profissionais, fiz parte de um clube e ao fim e ao cabo foi isso que marcou os jogadores. Depois é o que fica mais pessoal, sim, mais uns que outros, como é óbvio, mas sim, obviamente sinto ainda agora estávamos concentrados para o jogo com o Olmedo e aqui em casa estava a jogar o City com o United e há a jogada em que o Cancelo centra e o Bernardo faz golo e o Pellerano disse logo, golo dos teus filhos, disse logo. Estas coisas que te marcam, que ficam, não é? E até vos posso contar esta história que é gira. O Independente Del Valle fez-me um processo de entrevistas enorme, uma coisa europeia mesmo, parecia que estava a entrar para a NASA. Entrevistas de diretores de recursos humanos, diretores de futebol, presidentes, psicólogos, não sei o quê, e pediram-me 3 nomes de jogadores que tivessem trabalhado comigo para os contactar. E eu dei o nome do Rubem Dias, o do João Félix e do Pedro Pereira. E o clube entrou em contacto com eles para saber coisas de mim. E depois pediu a outra pessoa, que já não fosse eu a dar, contacto de mais 2 jogadores que pudessem falar de mim. Um deles foi o Guga, que está no Rio Ave. Sobre isso eu tenho zero medo e zero problemas, porque relação fantástica com eles. Portanto, aqui estamos orgulhosamente olhando para a televisão e vendo-os na Premier, vendo-os na La Liga, na Bundesliga, seja onde for, os 2 Hortas, que são como se fossem 2 filhos meus, que ficou uma relação familiar para além da desportiva, uma relação familiar com quem praticamente falo todos os dias, com o Ricardo e com o André. Esses têm uma relação mesmo próxima. Ficam estas coisas que são muito bonitas. São N jogadores que atingiram esse sucesso, mas ao longo deste longo caminho, certamente ficaram muitos para trás. Como se costuma dizer, o funil, à medida que vai crescendo, vai afunilando mais. Como é que também, ao longo da sua carreira, foi gerindo isso, essa situação com os jogadores, e se consegue apontar algum caso que se esperava muito e que não conseguiu atingir este sucesso por N circunstâncias também, porque, como sabemos, por vezes não é aquele que se destaca mais que consegue lá chegar mais rápido, às vezes também é a cabeça, como há pouco também falava. É público, já disse também, um dos jogadores que mais momentos bonitos em treino e em jogo me deu, e que saía tudo natural e fluía tudo natural, e depois que eu auspiciava uma carreira fantástica e não saiu, foi o André Carvalhas. Esse foi aquele que eu infelizmente me enganei, ou nos enganámos todos, infelizmente, porque aquilo que ele fazia era absolutamente indescritível. Sei lá, o Miguel Rosa, também dessa geração, poderia ter chegado mais longe naquilo que era a sua qualidade. O David Simão, miúdos que para mim, pelo seu potencial e pela sua qualidade, Diogo Rosado, ou seja, não atingiram o que deveriam ter atingido. Vamos esquecer certamente de algum, mas não atingiram o que deveriam ter atingido. E isso, por uma ou por outra coisa, por responsabilidade deles ou não, acabou por acontecer o que aconteceu. Mas esses claramente. E depois é o treinador de formação, a minha família sabe, o pior dia da época é o dia das dispensas. Portanto, é aquele dia que mais te dói, e eu quis sempre estar, e o clube entendia que o treinador devia estar, e portanto é terrível tu dizeres a um miúdo que vai ter que sair do Benfica, tentas explicar-lhe que a vida continua, para muitos eles pensam que não, e algumas vezes
a maior parte das vezes por responsabilidade deles também, porque não conseguiram, não sei o quê, mas às vezes também pensas, porque é que eu falhei neste jogador? Eu às vezes sentia isso, porque é que este jogador comigo não funcionou? Mas acontece. Portanto, um bocadinho isto, era o momento mais duro da época, era claramente esse. E pegando agora em casos de um pouco mais de sucesso, e num específico que até já comentou, a sua aposta para a bola de ouro, o João Félix, ele tentado a subir agora muito de forma nesta temporada, mas parece que paira ali uma nuvem de confronto, entre aspas, entre o estilo do João Félix, mais tecnicista, mais ofensivo, e o estilo do Simeone, mais pragmático, muito mais focado na própria defesa e na organização defensiva. E até, não sei se o Renato viu, o tal famoso vídeo do João Félix a treinar o momento defensivo. Acha que esse trabalho acaba por torná-lo mais completo ou acaba por regredir o tal processo ofensivo onde ele se pode destacar mais? Eu tive conversas com o João antes dele sair e, portanto, todos nós apontávamos o ADN do João para uma forma como jogava um Barcelona ou um Manchester City. Para a forma como o João jogava. Porque eu, em Inglaterra, dei uma entrevista em relação a isto e as pessoas do Atlético de Madrid ficaram super zangadas comigo. Só que não perceberam aquilo que eu quis dizer. O que eu quis dizer foi que, e sempre lhe disse, o Atlético de Madrid vai-te melhorar imensamente como jogador, porque vai-te obrigar a fazer coisas que tu não fazias ou fazias menos bem, que é defender. Este espírito de sacrifício que é notório que o Simeone incute nas suas equipas, nos seus jogadores, com um perfil, eu estive lá uma semana e vi como trabalha, perfil de cariz um bocadinho mais de organização defensiva como base todo o seu jogo. Não quer dizer depois que o Atlético de Madrid, as pessoas sempre interpretam isto mal, com bola não saiba o que faz. É uma tremenda mentira. E senão não seria campeão de Espanha, já mais que uma vez. Só que a grande verdade é que há ali uma preocupação da organização defensiva como base de tudo. E eu disse sempre, não é o ADN de jogo do João, mas o João indo para ali vai, com a sua parte ofensiva, dar um plus ao jogo do Atlético de Madrid e o jogo do Atlético de Madrid vai dar um plus ao João em questões defensivas. É só isto que eu acho, nada mais. A partir daqui, veremos, o futuro dirá, veremos onde é que o João pode chegar, mesmo até no próprio Atlético de Madrid, porque eu acho que tem sido menos a mais. Portanto, é uma questão de aguardarmos. Renato, para fecharmos aqui esta questão dos jovens, gostava de só lhe perguntar sobre o Jota, que está a viver um momento absolutamente extraordinário no Celtic depois de um período de empréstimo difícil, o próprio já o reconheceu, e recordo-me do Renato falar sobre ele numa conferência pós-jogo em que o Jota tinha descido à equipa B e fez 2 golos, e o Mister disse que se ele fosse aposta regular teria potencial para ser um dos melhores da posição, e também sobre o Tomás Araújo, que pode ganhar também agora aqui um espaço na equipa principal em virtude da lesão infeliz do Lucas Veríssimo. Trabalhou com o Tomás também, pouco tempo, mas ainda fez, salvo erro, 7 jogos ao seu serviço. Como é que olha para estes 2 casos de jogadores, já num ponto de maturação diferente, não é? O Jota mais desenvolvido do que o próprio Tomás. Sim, mas o Jota mais desenvolvido, mas o grande pecadilho do jogo do Jota era precisamente a parte infantil boa que ele dava ao jogo. Ou seja, menos real naquilo que é o futebol hoje em dia. O Jota fintava um jogador, se pudesse fintar mais 2 ou 3 vezes, ele esperava por ele para fintar mais 2 ou 3 vezes. Portanto, o Jota era dos jogadores de atributos técnicos e táticos do melhor que nós apanhámos, mas que tinha sempre uma visão do jogo muito lúdica, pouco séria, não é séria no trabalho dele, é séria naquilo que o jogo pedia. E o Jota era um bocadinho isto, queria sempre adornar, queria sempre fazer um bocadinho mais bonito, se fazia sempre mais difícil. Para o Jota o efetivo era aquilo que era mais difícil, e às vezes isso no futebol não é assim, e custou-lhe, mas eu sempre disse que o Jota, quando desse o salto maturacional, não só em termos físicos, mas em termos de percepção do jogo, quando ele começasse a aplicar o sem número de atributos que tem técnicos e táticos ao jogo e a aplicá-los de forma efetiva, ia arrebentar e ia ser um caso sério. Portanto, está a acontecer agora,
irá acontecer mais, porque ele vai crescer naturalmente e vai perceber, espera lá, isto agora está a funcionar, o que é que eu... Porque ele é um miúdo super inteligente, hiper inteligente, e ele vai perceber, isto agora está a funcionar, o que é que eu fazia antes para isto não funcionasse e o que é que eu estou a fazer agora para funcionar. Tão simples quanto isto. Portanto, sempre disse isto e confirma-se. O Jota, consoante vai crescendo como pessoa, vai crescendo como jogador. Ponto. O Tomás, é curioso, é uma aposta nossa de equipa B, um menino, na altura, até gerou ali algum incómodo, mas para mim era claro, e é, juntamente com o Rubem Dias, o central mais completo que eu treinei até hoje. Tem tudo, absolutamente tudo, tem um bocadinho, comparando as idades, tecnicamente na parte da construção superior ao Rubem Dias, o Ruben um bocadinho mais concentrado no trabalho e mais agressivo. Agora o Tomás tem tudo, tem capacidade técnica, tem uma saída de bola, parece um médio, não treme de maneira nenhuma com a bola nos pés, nem perto da linha de golo, da baliza dele. Super rápido, como eu digo, precisa ser um bocadinho mais concentrado e um bocadinho mais agressivo, mas como eu digo do Paulo, digo dele. Acho que vai ser um dos centrais top do Benfica. Agora não sei quando. Não me perguntem quando, porque volto a dizer, o Benfica tem um grande treinador para tomar essas decisões e estará certamente a par do trabalho, que aliás ele trabalhou com ele na pré-época, do trabalho que o Tomás poderá fazer, do trabalho que os centrais que têm na primeira equipa estão a fazer. No futuro, eu tenho zero dúvidas. Central, referência do Benfica, se tiver saúde, se não houver problemas, o Tomás vai ser central, referência do Benfica. Renato, para também não lhe ocuparmos muito mais tempo, para finalizarmos isto, e em jeito de brincadeira a sério, já vê bandeiras portuguesas espalhadas pelo estádio e pelas ruas, ou ainda demora para chegar a esse patamar? Aqui no Equador? Sim. Não, bandeiras não vejo, mas vejo